noite. Excelente sexta-feira para todos e todas. Começando mais um convite ao debate. Nessa noite, temos aqui um convidado muito especial, meu amigo, militante social de mais de 30 anos nessa cidade, pelas boas causas dessa cidade, sempre do lado bom da história, meu amigo Sérgio Hortelão. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você, revê-lo depois de tanto tempo, né? Realmente, estar aqui é uma honra, tá? Então, estou aqui para poder dar a minha contribuição aí, o que puder. O Sérgio, vou dar um pouquinho do... É maior do que isso aqui, mas Não, eu vou claro. dar um... Currículo não, né? Valia currículo não, né? Não. Ele é aposentado, ele é contador, administrador e militante da cultura e da causa agroecológica. Isso. Agora, a questão da agroecologia aconteceu na vida do Sérgio depois de aposentado, ou antes, Sérgio? É meio termo. Foi meio termo. Foi nos últimos 10 anos aí que a agroecologia surgiu aí forte aí. O Sérgio já tinha uma vida saudável, que além de tudo faz maratona, corre, né, cuida da saúde. Então, quer dizer, casou isso com a agroecologia também. E a militância cultural, que ele já teve passagem pelo Conselho Municipal de Cultura. Então, nós vamos falar sobre tudo isso e também sobre algumas pautas que foram muito fortes essa semana, que a gente pensa o país, o mundo, mas a partir da perspectiva local. Local, isso. Né, Sérgio? Então, Sérgio, me fala aí como é que está essa experiência na agroecologia. Samuel, com relação à agroecologia, tento resumir, né, porque é muita coisa. Se for falar aqui de tudo, eu vou ficar aqui uma semana falando, né? Então, basicamente, resumindo, quando eu estava trabalhando, eu tentava, no final de semana, ter uma atividade social assim ligada ao meio ambiente. E aí me envolvi em alguns cursos de agroecologia, curso de horta caseira, e aí, nesse momento é que veio o despertar, foi em 2016, no curso na Fundec Verde, lá no Parque Equitativa, naquele espaço do CRAI, CRAI, né, que você conhece muito bem. Que eu fundei ali, foi construído por mim. E que hoje eu não sei como é que está aquilo. Funciona ainda? Está funcionando. Acho que voltou até a ter curso de novo. Na Fundec? Isso. Para quem não sabe, nós criamos a reserva biológica do Parque Equitativa. Isso. 1,5 milhão de metros quadrados de floresta, né, tropical, floresta Mata Atlântica, com vários animais silvestres, ali no 3º distrito, entre o bairro da Taquara e Santa Cruz da Serra. Isso. Nós fizemos uma praça totalmente ecológica, ela toda foi concebida de forma sustentável, você não tem cimento, e nós criamos aquele espaço 3.000 metros quadrados com uma sede, e paralelo a isso, próximo, nós criamos esse centro de formação ecológica. Né? Nós inauguramos isso em 2012, depois a Fundec criou a Fundec Verde, e é um legado que nós fizemos para a cidade. E o legal é que nós entregamos aquilo para os moradores do bairro cuidar. Então, nós fizemos o grupo gestor, né, da unidade, e aí foi aí que o Sérgio, junto com outros moradores lá, foram fazer o curso, não é isso, Sérgio? Isso. Então, em 2016, eu fiz um curso, juntamente com a esposa, o meu filho e outros colegas, né? E a gente, a partir daí, o negócio despertou, aflorou, né? E a gente está aí, não parei mais, né? O negócio... Vou contar daqui a pouco os detalhezinhos. Tá. Então, é a partir daí, desse momento que a gente... Já lhe convido para ir lá onde eu trabalho, no Instituto, para você conhecer a nossa horta comunitária. É uma horta boa, feita, inclusive com o pessoal da sala de recursos, que é para trabalhar com os alunos especiais, mas que os outros alunos têm acesso também. E lá já está produzindo cenoura, produz alface, agrião, um monte de coisa. Você vai lá conhecer. E é uma área grande, porque é uma área grande aqui no centro, né? Então. E me falam também um pouco da sua passagem pela cultura. Porque vocês lá, no 3º distrito, no Colégio Padre Anchieta, vocês fazem a feira literária lá também. Sim, é uma experiência do Instituto na Atividade de Responsabilidade Social, que é uma ONG que fazia as atividades, debates, palestras, seminários. E o carro-chefe foi a chamada Tarde Literária. A gente fez a primeira, acho que você participou até da primeira, Participei da primeira. E a 3ª edição. A gente não conseguiu dar continuidade por uma questão de... Faltou braço, né? As pessoas se foram, boa parte das pessoas se foram, então faltou braço. Mas o nosso legado ficou lá. O primeiro, o segundo e a 3ª edição.
que era uma tarde literária que a gente chamava de diversos autores da cidade, fora do município também, ou seja, a nossa ideia era congregar todo mundo, independente do território. Mas deixou a semente, porque eu tive lá recentemente, tem uns 2 meses, lá no Padre Anchieta, para lançamento de um cordel do Arimateia. Do José Arimateia. Eu estive lá, presente lá, Isso. através da Chamego, da Cássia, que também foi conselheira comigo em 2009. Isso. Tá? A Cássia Chamego, acho que é a Chamego, né? É uma ONG chamada Chamego. Isso. Eu tive a oportunidade de estar lá, muito bom. Você também passou por lá, passei né? por lá, passei Só que a gente... eu teve uma confusão de horário, eu pensei que era 10 horas, mas era 1 hora e tal. Isso. Mas, enfim, mas ficou legal, depois eu recebi o cordel. Foi muito bom. E essa história tua de correr? Quando é que começou? Correndo, você corre atrás há muito tempo para sobreviver, para viver, para pagar as contas. Você corre atrás há muito tempo. Mas como é que é essa coisa do exercício? Correr começou lá em 1900, antigamente. Acho que 10 anos já estava correndo. Eu já corria no Parque Paulista lá, não tinha tênis, era de conga mesmo, era descalço. A gente corria na rua mesmo, descalço, não tinha asfalto. E desde 2010, desde 10 anos que eu corro. E aí esse negócio foi aflorando também. Hoje eu estou um pouquinho parado, porque eu estou com a lesão aqui no meu joelho, mas em breve eu estarei voltando. É a cachaça. Você me estimulou. Eu não estou correndo, mas eu faço pelo menos semanalmente 3 caminhadas de 1 hora. Poxa, que bom, parabéns. 3. Isso é Faço saúde. 3. Mas complementando, em 2009, eu fui convidado pelo grupo Tia Angélica, GTA, conhece a Tia Angélica, né? A concorrer a uma vaga para conselheiro na cadeira de movimento popular. Naquela época tinha essa cadeira, movimento popular. Nem fazia ideia que existia conselho. Mas aceitei o convite, né? Foram 2 anos de muita luta. Mais à frente eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que a gente trabalhou, o chamado Plano Municipal de Cultura, né? Que foi o grande marco da nossa gestão, não, foi o pontapé inicial. Hoje nós temos um plano municipal de cultura em Duque de Caxias, que, inclusive, é um dos motivos, né, da gente estar comemorando aí a nossa gestão em 2009 e o seguinte. Legal. Tá? E nós vamos voltar a esses temas e a gente, Sérgio, a gente quer também mandar um abraço aqui para todos os militantes da agroecologia da nossa cidade, da cultura da nossa cidade. Nós temos agora... na região de Piranema, ali entre Tinguá e Caxias, o Acera foram contemplados no PPA do Ministério da Agricultura, onde eles vão concorrer a orçamento, né, de financiamento para produtos orgânicos, que eles têm certificação hoje para produtos orgânicos. Eles têm 16 sitiantes lá, e ganharam o certificado como produtores orgânicos. Então, a gente tem esse movimento, né? E acho que era legal, cada vez mais, a gente articular todo mundo nessa situação, né, de agroecologia. Nós também temos hoje, na nossa cidade, um pessoal que está sedento de produção e fomento da cultura, que passa à margem daquilo que é visível oficialmente. Quer dizer, isso são coisas que a gente quer trazer para a cidade, por isso esse programa, o convite ao debate. Semana passada nós começamos com o Roberto Ares, que é um cara que você conhece da data, também um ativista que muitas das vezes a cidade não vê os nossos ativistas, né? E semana que vem já vai estar conosco também o Vicente Portela, poeta, vamos estar falando sobre a questão da poesia, a militância dele também, que tem uma militância social. Enfim, a ideia é trazer o máximo dessas pessoas que têm um trabalho sério, responsável, e que visa realmente a construção da cidadania na cidade. Agora, voltando aqui agora à nossa pauta da semana, e depois a gente volta nesses temas. Essa semana, Sérgio, você é um cara que trabalha com números, é contador, trabalhou muitos anos. Eu te conheci como contador, você andava com a sua pastinha debaixo do braço, né, fazia contabilidade, então você entende de números. E essa semana começou a discussão do arcabouço fiscal, que são temas que são antigos no Brasil, que é a reforma tributária. Desde a época da redemocratização, eu falo em reforma tributária.
E desde daquela época se falava também sobre responsabilidade fiscal. Aí fizeram aquela lei de responsabilidade fiscal que engessava mais as pessoas do que podia, tal, você tinha um teto, tal. E depois ainda fecharam mais no governo Temer, criando, né, o teto de gastos. De responsabilidade fiscal. Né? Não, a responsabilidade veio na época do Fernando Henrique Cardoso, tá, do governo PSDB. Quando veio o governo Temer, veio a tal do teto do gasto, que é o seguinte: o teto do gasto, na verdade, era para pobre, porque os juros que se paga da dívida pública ficou fora do teto. Né? Isso fez com que as políticas públicas educação caíssem. Não. E agora veio essa discussão do arcabouço fiscal. E aí o Centrão, que é o Centrão, pessoal? Centrão é um grupo de deputados que se organizam desde a época da Constituição, e eles, na verdade, formam um bloco de deputados do baixo clero, né, que são aqueles deputados que os votam, não são tão representativos, com aqueles que conhecem bem como funciona o Congresso, que são os cardeais do Congresso, e eles usam o seu poder de voto de bloco para obrigar os governos a fazer as suas vontades financeiras via orçamento. E agora criaram uma coisa absurda chamada orçamento impositivo, que acaba que o legislativo vira o executivo, que é um absurdo, e com dinheiro que muitas vezes não é transparente. Como é que você vê essa situação hoje, dessa pressão e desse poder que foi dado ao Congresso, como nesse debate aqui do arcabouço fiscal? É com muita reserva, porque essa questão é polêmica, realmente. Você tocou num assunto muito polêmico. Quando fala em reforma tributária, a gente mexe num vespeiro, porque são mais de 30 anos que a gente tenta fazer essa reforma aí, né? E toda vez que vai num ponto crucial, que vai mexer com interesses de grande grupo econômicos, o negócio tende a desandar, né? E as discussões paralelamente, começam a acontecer outras discussões, outros interesses, e a gente vê que avançou alguma coisa aí, mas porque um acordão, né? Como você falou assim, as coisas elas vão caminhando no sentido do acordão. A gente está fora do debate, na verdade. Se você perceber, o debate não passa por nós. O debate ele é feito lá, são acordos que são feitos, parece que está sendo feito mudança, mas, na verdade, o que vai ser fechado foi combinado. Eu vejo assim. Eu nem preciso estar a par do que está acontecendo para saber que, no final, o que vai ser fechado vai ser o que foi combinado. Morreu, semana passada, José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho é um dos grandes historiadores do Brasil, era da Academia Brasileira de Letras, escreveu um livro que é referência para todos os cursos de graduação de História e Sociologia das áreas humanas, chamada Os Bestializados. Esse livro, Os Bestializados, que é um livro agradável, ele escrevia muito bem, né? Os Bestializados, ele relata isso que o Sérgio acabou de falar. O que ele chamou de bestializado? Que na proclamação da República, 3 grupos combinaram, fizeram um acordo e derrubaram Dom Pedro II. Mas foi um acordo. Não foi o povo que quis derrubar Dom Pedro II, até porque o povo gostava do Pedro II. Né? E aí eles usaram quem para derrubar? Os militares, o Deodoro da Fonseca, né? e junto aliado com Floriano Peixoto. E o Deodoro era monarquista, ele apoiava o rei, ele era o imperador, ele era amigo de Dom Pedro II. Porém, esses 3 grupos, quais eram os 3 grupos? Militares, os religiosos e os fazendeiros. Quer dizer, e aí nós estamos em 2023. Esses 3 grupos continuam com muita força no Brasil. Sim. Militares, religiosos e fazendeiros. Foram os 3 grupos que se uniram para derrubar Dom Pedro. Aí, o que o José Murilo de Carvalho, esse já saudoso historiador, sociólogo, coloca? Que o povo viu a proclamação da República bestializado, porque só foi saber que nós não tínhamos mais imperador uma semana depois. Por quê? Porque o povo não foi chamado para esse debate. É o que você acabou de falar,
nesses acordos que são feitos ali no Congresso Nacional. Você concorda com essa avaliação? Então, o que eu falei para você, é uma pauta, é um assunto que é discutido há muito tempo e vem para a sociedade uma discussão muito como se fosse assim o foco está todo ali no Congresso, está tudo ali trabalhando ali. E a gente fica de fora. Na verdade, a gente não está participando. O povo não é chamado. Não somos chamados a fazer o debate. Mas né? você lembra, Sérgio, que a gente teve nos anos 80 e nos anos 90, a partir do movimento social, de intelectuais, próprios sindicatos economistas e outros grupos de pressão, uma proposta que nós transformássemos os orçamentos participativo. Inclusive, na lei orgânica do município de Duque de Caxias, tem lá um capítulo falando que o nosso orçamento municipal de Duque de Caxias tinha que ter o Conselho Popular de Orçamento. Está lá. Nunca foi legalizado. Eu, quando estive secretário de Meio Ambiente, consegui fazer a lei para legalizar. O prefeito, à época, assinou, né, autorizando ir para o Legislativo. Então, nós fizemos, na época, até um conselho aqui da cidade ajudou a fazer essa lei, e eu que articulei, Tiãozinho, que foi presidente do MUB, estava no meio, e nós mandamos a lei. Só que, para legalizar o orçamento participativo. O que aconteceu? Na época, o presidente da Câmara era o Mazinho. Ele sentou em cima. Aí veio o Eduardo Moreira, que sucedeu ele. Nós fomos lá, eu pressionei, falei com o Eduardo, não andou. Por quê? Porque quando você entrega o orçamento participativo para a população, você quebra esse poder do Centrão. E isso, cara, eu estava estudando, Portugal fez. Portugal, depois da Revolução dos Cravos, em 74, o que ele fez? Radicalizou a democracia e começou a ensinar nas escolas, desde a educação infantil, as crianças aprenderem o que é democracia, a viver a democracia. E lá tem orçamento participativo nas escolas. Tem um site, se você entrar no Google, procurar orçamento participativo em Portugal, você vai ver. Eu acho que é um caminho que a gente deixou de lado, tem que retomar. Um adendo, eu me lembro que você fez diversos convites. Eu participei de alguns encontros aqui na Câmara Municipal para implementar o orçamento participativo. Você lembra disso? Nós fizemos movimento, coletamos assinatura. É uma luta de uma vida. Nossa. Eu acredito que a gente só vai mudar essas relações quando a gente der controle e transparência social. Entendeu? A sociedade tem que controlar isso, tem que entender o que é um orçamento, tem que acompanhar os números, quanto entrou, quanto vai sair, aonde está. Isso, e você acabou de lembrar, quer dizer, nós fizemos abaixo-assinado, nós fizemos audiência na Câmara, nós fizemos luta. Isso, eu não perdi a esperança de um dia a gente implementar isso. Porque vários municípios do Brasil implementaram e alguns ainda continuam. Sim. Alguns municípios continuam com o orçamento participativo. Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora, uma das coisas que a gente tem que retomar o debate é do orçamento participativo. Dá trabalho, é difícil, por quê? Você envolve interesses, pessoas, mas é o do jogo. A democracia é trabalhosa, mas você educa as pessoas. A gente pode pegar como exemplo, e aí até você acompanhou parte disso, foi a questão do Plano Municipal de Cultura. Também sempre foi uma resistência, né? Cara, foi muita luta. Foi muita resistência. Mas hoje a gente tem isso. Agora só falta cumprir, né? É verdade. Ou seja, não basta ter a lei. Lei, a gente tem bastante leis. Tem que fazer valer a lei. Aí, através da participação social, e eu sempre prezo por isso, aquele tripé, é o chamado, você tem que ter a continuidade, né, das ações, dos programas de Estado e não de governo, a continuidade, a transparência e participação social. Claro. Que não adianta você ter nenhum desses dois se não tiver participação social. Claro que não. E a gente sabe da dificuldade, principalmente em Caxias, por ser uma cidade dormitório, né? Historicamente, você tem essa deficiência de agentes, né, de ativistas, tanto no campo cultural, quanto na educação, na saúde. É muito complicado esse trabalho, porque o trabalhador ele vive mais o Rio do que a própria cidade dele. Então, essa participação social resgata essa cidadania. Que o povo de Caxias, ele não se conhece como Duque de Caxias. Não.
Ele não se conhece. Então, ele não tem a identidade. E fora que os nossos adversários da cidade, porque nós temos pessoas que exploram a cidade e são adversários da cidade, destrói tudo que possa ser memória, patrimônio histórico, cultural, que garante a identidade do nosso povo, né? Você vê, a Fábrica União, precisava usar aquele espaço para fazer o açaí, mas você poderia ter mantido pelo menos a fachada, como foi feito em outros lugares. Você tem a casa onde foi a primeira sede da prefeitura. Os caras derrubaram, fizeram ali a Americana. Nada contra. Sim. E você vai ver nos nossos patrimônios sendo destruídos. O Colégio São Francisco. Colégio São Francisco. São Francisco também. Então, quer dizer, isso é uma forma... Até Xerém lá naquele porto da entrada, né? Aquela entrada, porto, né? Vários. Então, isso é uma forma de destruir a identidade de um povo. E a gente não pode permitir mais isso de acontecer. Verdade. E aí, o que acontece? Eu queria entrar numa outra pauta aqui, que também é uma pauta nacional, mas que tem a ver com o município, com o Estado, e principalmente com o nosso município, tá? Esse tema aqui, que é a PEC 32. Para quem não sabe, a PEC 32 é um projeto de emenda constitucional que acaba com o serviço público no Brasil. Tá? Acaba com o serviço público e o Brasil vira um país de níveis miseráveis do mundo, porque os serviços que vão ser oferecidos para a população serão os piores e as pessoas que irão trabalhar nesses serviços serão aqueles que serão indicados pelos interesses de políticos, ou locais, ou estaduais, deputados, que não é o melhor profissional. Por quê? O melhor profissional é aquele que faz o concurso, né? Que entra para o serviço público e garante, obviamente, que aí a gente sempre defendeu controle social também do serviço público. Não é porque o cara virou serviço público que ele... Não, tem que ter o controle social, para isso tem a sociedade. Mas o servidor público, ele garante a memória do serviço público, ele garante a estabilidade de não fazer algo errado quando é ordenado a ele fazer algo errado. A continuidade. Né? Nós estamos vendo agora a história aí de joias que apareceram. Se aquele funcionário fosse o funcionário que não tivesse estabilidade no emprego, e ele não e na primeira pressão para ele liberar sem pagar o dinheiro da alfândega, lá os impostos, ele ia liberar. E aí nós entramos em Duque de Caxias. Duque de Caxias hoje, pessoal, tem o Estado mínimo. Você quer conhecer o que é Estado mínimo? Fala-se muito aí, não, nós temos que ter um Estado mínimo. Venha para Caxias. Aqui os serviços são todos privatizados. Todos. O servidor público aqui é mínimo. A maior parte dos servidores aqui são contratados, indicados por vereadores, deputados e políticos de fora. Então, aqui a maioria dos funcionários não são concursados. As únicas áreas que também já caiu, tem menor quantidade de funcionário concursado é saúde e educação, que já é menor hoje em dia. A saúde por causa das OS, Organizações Sociais, e a educação pela terceirização criminosa que fizeram. Eu sou professor de formação de professores. As informações que nós recebemos dos nossos estagiários, desses profissionais que estão sendo contratados para cuidar do seu filho, da sua filha na educação infantil, são os piores possíveis. São pessoas que não têm capacitação para estar educando. Por isso que nós, quando vamos pegar aluno no ensino médio, nós pegamos aluno do 9º ano que não sabe escrever. Sabe por quê? Por causa do Estado mínimo. Porque quem está lá trabalhando na escola é o professor que foi contratado, terceirizado. Então, a PEC 32, se você ainda não entendeu, é para piorar a sua vida. E o Arthur Lira, essa semana, quis usar isso como moeda de troca para votar o arcabouço. Você que foi funcionário público, é aposentado, como é que você vê esse ataque o tempo todo ao serviço do público? A nossa vida é pautada sempre na luta contra essa PEC, a tentativa de terceirizar o serviço público totalmente, né? E a gente fala não é o Estado mínimo, a gente fala Estado zero. É zero para a gente, né? É zero para a gente. Porque quando você fala assim, você fala tanto em economia, né, dos serviços públicos, mas essa economia vai para quem? Vai beneficiar quem? É uma pergunta que fica aqui. Beneficia quem? A gente já sabe a quem vai se beneficiar. Né? Você falou da dívida, os juros da dívida. São trilhões que deixam de ser investidos na saúde, educação,
para ir para quem? Remunerar a especulação. O cara prefere especular do que investir no setor produtivo. Então, é mais um ataque ao serviço público, né? Porque a gente sempre ouve dizer que o servidor público é o cara que não quer nada, é o cara que bota o paletó. Então, essa história mudou. Pelo menos em 20 anos como servidor público, eu vi uma mudança realmente drástica. E outra coisa. A questão é, o servidor público, ele tem compromisso com a verdade, com a continuidade, com a transparência. Então, aqueles casos diferentes disso tem que ser apurado. Existe toda uma legislação, né? Existe o processo administrativo, o cara responde, ele pode ser demitido. Pois é. E a diferença é que o cara que é indicado por alguém, por um deputado, por um vereador, ele nunca vai ser punido. Não, e aí você fala do Estado mínimo, e eu falo sempre para as pessoas, quer conhecer o Estado mínimo, vem morar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi tudo privatizado. Tudo. Até a última coisa que tinha estatal, que era a SEDAI, foi privatizado. Aí vem conhecer a maravilha do Estado mínimo. 57% do território do Rio de Janeiro está privatizado. Sabe por que está privatizado? Pelas milícias, pelo narcotráfico. Por quê? Porque aonde a ausência do Estado, sim, não tem vácuo. Braços criminosos vão ocupar. Então, esse papo de Estado mínimo, se você ainda não entendeu, é contra você. Por quê? Vamos pegar aqui Noruega, Finlândia, Austrália, os próprios Estados Unidos. O índice de funcionário público por habitante é muito maior do que o Brasil. Eles têm mais funcionário público do que o Brasil. Então, o problema não é o funcionário público. O nosso problema são algumas situações. Por exemplo, por que os magistrados, juízes, promotores têm tantos privilégios? Por que os deputados, senadores, vereadores têm privilégio? O que eles produzem? Né? Por que os militares, né, têm um privilégio enorme? E por que, por exemplo, os professores do Brasil não são tão bem remunerados? Quando você tem os países que têm melhor índice de qualidade de vida, de grau de felicidade e de paz social, são os países que pagam, remuneram e investem na educação. Né? Então, esse é um debate que a gente tem que fazer. E essa PEC 32, que o senhor Arthur Lira, né, com o Centrão, com essa gente que vive do rentismo, quer fazer, é destruir. É você, se você hoje tem medo de sair à noite de casa, se passar essa PEC aqui, vai piorar para você. Porque é só vir para onde tem o Estado mínimo, que é Rio de Janeiro. Aqui o Estado é mínimo. Vê o terror que as pessoas vivem aqui. Tá? Então, você que está aí no Espírito Santo, você que está em São Paulo, você que está na Bahia, você que está no Maranhão, não cai nessa cantinela, não. Porque o Rio de Janeiro apostou no Estado mínimo e você só ouve falar do Rio de Janeiro coisas negativas. É o Estado mínimo do Rio de Janeiro. Tô certo ou tô errado, senhor? Cara, assina embaixo. Então, vamos embora. Agora, com relação... O Sérgio, com relação à questão dessa semana também, nós tivemos aí essa conferência lá, que foi a 15ª cúpula do BRICS, né? E aí você vê o seguinte, o mundo cada vez mais está multipolar. Aquele processo da Guerra Fria, tal, que, né? E aí depois veio 1992, caiu a União Soviética, e aí ficou o mundo unipolar com os Estados Unidos. E quietinho, como bom oriental, como eles são, quietinho, a China foi, pá, pá, pá. A Rússia, que é do leste europeu ali, foi pá, 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 pá. Aí hoje você tem, né, fora o Oriente, que é totalmente diferente do Ocidente. E aí o Brasil teve a ideia, isso foi nosso, né, de formar esse BRICS, que agora vai receber mais 5 países, que só eles são mais que o G7. Como é que você vê essa mudança? Porque isso tem um efeito com a cultura. Você lembra que a gente... o nosso produto cultural aqui de entretenimento, cinema, musical, é muito vindo do nosso amigo do norte, dos Estados Unidos. Porém, hoje, você vê a nossa juventude, eu trabalho com jovem, então vejo, com muita cultura coreana, né? Eu vejo agora muitos filmes iranianos, filmes
Outro dia eu vi um filme maravilhoso da Turquia, na Netflix e tal. Como é que você vê essa coisa agora desse mundo multipolar e essa influência na cultura, na questão que você faz o debate sobre ecologia, agroecologia? Como é que você vê essa abertura multipolar no mundo e qual a influência nessas áreas que você atua? Acho que, como que eu vejo, é como um bom administrador, ele tem que pegar as crises, né? Aliás, as crises elas são interessantes nesse sentido. Elas servem para quê? Para a gente rever, a gente parar, repensar, peneirar e aproveitar. Então, esse momento que o mundo passou, né? A Covid-19 também, ou seja, a gente está num momento pós-Covid, né? Então, todo mundo está buscando uma saída, porque os Estados Unidos mesmo, né? Teve um problema lá de inflação, né? Ou seja, está tentando se reinventar. Então, todo mundo está buscando uma saída, quer dizer, tipo assim, uma saída a meu modo, né? E aí não cabe outra alternativa que não seja essa. Aliás, o Lula sabe fazer isso muito bem, é um grande articulador, né? Sempre foi, né? Articulador, não tem como negar, né? A gente tem nossas divergências em relação a alguns campos, isso é notório, tá? Mas a gente tem que reconhecer, o cara é um articulador local, mundial, é uma liderança. Então, ele, nesse papel, acho que é fundamental. Então, você tem do lado, você tem a Rússia do lado, você tem a China do lado, e você tem Estados Unidos, que é a maior potência, cara, você tem que ser muito jogador e muito dos bons. Então, acho que o Lula é o cara que está no lugar certo para fazer esse trabalho. Então, a responsabilidade dele é muito grande, tá? Porque os Estados Unidos vai, com certeza, vai querer dar um retorno. Né? Mas eu acho que, como você falou, o interessante são essas oportunidades que a gente vai ter em relação à questão da cultura, na agroecologia também, porque a China ela está jogando pesado lá na África, né? Está investindo pesado na África. E aí os caras já estão preocupados com isso também. Então, o assunto hoje é, poxa, por que a China está investindo tanto lá na África? Qual é o interesse dela? Né? E aí o Brasil, onde fica o Brasil nisso tudo? E a China ela faz uma coisa diferente dos Estados Unidos, que ela é suave. É o tal do soft power. Ela vai devagarzinho e tal. Isso. É um negócio oriental mesmo. E aí, por exemplo, eu estava vendo, cara, eu estava estudando a questão da África, um país que pouco se fala. Engraçado, né? Quando tem uma coisa boa num continente, como essa história que eu vou contar aqui, não tem destaque na nossa imprensa, ninguém fala. Tem um país chamado Botsuana, é um país lá no centro da África subsaariana. Esse país, há 70 anos atrás, cara, 70% era favela. 70%. E aí, cara, entrou um grupo, falou, pô, vamos mudar esse negócio? Entraram, aí tentaram via uma articulação com a Inglaterra, tal, aí deu errado, aí os caras mudaram, foram por outro caminho. Nesse lugar não tem água direito, não tem 70% do lugar deserto, mas eles têm uma riqueza que eles souberam aproveitar e hoje o poder de compra deles lá é maior do que do brasileiro, Botsuana. E a estrutura que eles criaram de país, muito mais moderno que o nosso agora. E qual é a única riqueza que eles souberam aproveitar? O diamante. Então, Botsuana é um país, hoje, que a sua população tem um poder de compra maior do que o nosso. O que eles fizeram? Investiram na educação. Então, o que acontece hoje? As empresas estão indo investir lá porque virou um polo atrativo, porque o jovem lá tem boa formação. Tem boa formação. E aí, fora que o poder de compra é bom, porque os caras fizeram composição com as empresas que exploram diamante, que essa exploração retorna em benefício para a população. Foi mais ou menos o que a Noruega fez com o petróleo. Quando a Noruega descobriu um grande reservatório de petróleo, o que ela fez? É estatal. Lá na Noruega, o petróleo pertence ao Estado. O que eles fizeram lá na Noruega? Que o petróleo é deles, é do Estado.
Eles pegaram os recursos do petróleo, aplicaram em vários fundos internacionais de investimento e o dinheiro, o retorno desse dinheiro dos financiamento, eles devolveram aos moradores da Noruega. Aí, ó, o padrão dos caras. Não ficou concentrado num grupo econômico pequeno ou nas 7 irmãs que exploram o petróleo, que são as irmãs norte-americanas do petróleo. Não, eles pegaram, criaram os fundos, pegaram o dinheiro, botaram um monte de fundo. Olha o padrão da Noruega. Cara, você tem experiências no mundo que se a gente replicar para cá, a gente melhora, cara. Aí tu vê, um país que era 70% favela há 70 anos atrás, acabou. Que é Botsuana, que eu recomendo vocês estudarem Botsuana, porque é um país da África pouco falado, sim, né? E por que pouco falado? Por conta de ser um caso de sucesso, quer dizer. E nós aqui estamos pedalando, nadando e não sai do lugar, né? Por exemplo, eu estou muito preocupado, eu acho que você deve ter percebido isso. Esse inverno foi um dos invernos mais estranhos que eu vivi na minha vida. Estou com 56 anos. Eu nunca vivi um inverno que batesse 40 graus de... Nunca. Eu estou com 56 anos. Então, você falar que não há uma mudança de clima, tem uma mudança do clima. Agora, o que nós, enquanto política de Estado, vamos começar a fazer para reverter? Só baixar a emissão de gás. Cadê o reflorestamento? Gerador de emprego. Por exemplo, você cria um programa de reflorestamento aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Você tem muita área no sul fluminense, aqui mesmo na Baixada, que foram devastados. Pô, na hora que você pega um programa de reflorestamento, olha quantos empregos você vai gerar direto. O cara que vai lá plantar. E não precisa tanta qualificação. Só aí você... Fora que você está recuperando um passivo ambiental. Aí eu fico olhando, Sérgio, o que falta as pessoas pensar um negócio para fazer uma coisa dessa? Sim, isso. Quando você pergunta aí o que a gente vai, né, pode fazer, o que vai acontecer com relação a essa questão aí do BRICS, é uma oportunidade muito grande para a gente. Então, o Brasil está sendo a vitrine, né? É a vitrine. Com certeza, os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia. Isso é óbvio, né? Isso aí é incontestável. Então, o que se discute muito é a questão da né? Da bioindústria, né? E aí há quem questione o que tem de prático, o que funciona de prático lá na Amazônia, no meio. Então, primeiramente, é impossível, né, dentro do meio onde você mal tem estrada, acontecer alguma coisa, né? Tem muito na periferia, nas cidades, que você tem alguma coisa. Então, de fato, no meio da Amazônia, é impossível acontecer. Então, alguém me questionou sobre isso. O que de fato concreto acontece no meio da Amazônia? Cara, aquilo é só mato. E os caras lá estão andando pelado ainda lá. Entendeu? Então, o acesso é difícil, né? O acesso é muito difícil. A possibilidade de acidente, inclusive, quando você está de avião, é muito grande, porque é uma imensidão. A gente nem imagina, a gente não consegue imaginar o que é a Amazônia. A gente vê, assim, um minuto ou um segundo na televisão, a gente não tem ideia do que é aquilo. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, a gente vai ter que encontrar, a gente mesmo, o país, vai ter que encontrar uma saída. E as oportunidades de negócio são muito grandes, porque a floresta em pé, com certeza, não sei o que estou falando, isso aí já é provado, gera muita renda. Né? Sem você destruir, você gera muita renda. É só a gente mudar essa cultura. Né? Quando o camarada está sendo usado lá para poder, na mineradora, a gente tem que oferecer a ele a oportunidade de trabalhar do outro lado. Não basta apenas tirar o camarada da extração ilegal. Você tem que oferecer alternativa, porque ele vai ter que comer, ele vai ter que beber, ele tem família. Então, não adianta você só fazer as ações de combate, né? Como o tráfico, como qualquer outra atividade ilegal, você tem que oferecer oportunidade. Né? E aí você vê, por exemplo, você falou da habilidade do Lula. Eu estava vendo essa semana que a Índia estava querendo ver qual o melhor caminho para investir em transporte no país deles, né?
E aí tinha a discussão sobre carro elétrico, né? Carro elétrico, só que o carro elétrico, você precisa produzir aquela bateria de lítio, que só tem a Argentina e Bolívia, que tem as maiores reservas. O Brasil tem uma reserva pequenininha. E aí, depois que usa esse carro para a bateria, para descartar, são 5 anos. E você tem que arrumar um lugar especial para descartar aquilo. Aí entra a malandragem que você falou da articulação do Lula. O que o Lula fez? Com o Biden, Estados Unidos, junto com a Argentina, os três apresentaram para a Índia a proposta do biocombustível, que é o quê? Você tem a cana-de-açúcar e tem outros que podem ser usados, tal, mamona, não sei o quê. Vários. E aí mandaram um carro da Toyota para ser testado lá no salão que a Índia estava discutindo qual o melhor projeto para eles usarem lá. E os chineses mandaram também o carro elétrico. No final, agora, a Índia chegou à conclusão que, para eles, é mais interessante o carro do biocombustível. Sim. Os Estados Unidos está comemorando essa parceria com o Brasil, por quê? O próprio Estados Unidos estava preocupado com esse negócio do carro elétrico, porque ele não tem reserva também de... E aí, ele mudar a base de produção lá nos agricultores norte-americanos para cana-de-açúcar ou para outro tipo, para eles é fácil, eles fazem o giro. Agora, como não tem um lítio? Cara, isso aí vai fazer com que o Brasil, Estados Unidos e a Argentina vire top da questão da produção de biocombustível, vai ganhar muito dinheiro. Os caras aqui por exemplo, vou dar aqui, Campos de Goytacazes, que tem produção e de outros lugares, Pernambuco, que produz cana-de-açúcar, os caras vão comemorar, porque vão vender muito, amigo. Então, olha a habilidade do cara, quer dizer, ele faz o negócio lá com a China, com isso, com aquilo, mas já fez aqui com os Estados Unidos, entendeu? E aí, por exemplo, as nossas terras que eram agricultáveis no sul do estado, ali, Vassoura, Valença, Paraíba do Sul, que hoje são áreas totalmente devastadas, cara, você não vê um projeto de reflorestamento, de recuperação daquelas terras. Apesar que tem alguma coisa aí de incentivo, ou seja, para quem mantém, né? Quem mantém hoje, né? Quem mantém. Mas ali são áreas que foi na época da cafeicultura, do século XIX e tal, que tem áreas que ali foram muito exploradas, ficaram pobres. Você tem que recuperar aquilo e recuperar a floresta, que aí você vai gerar emprego, você vai gerar novamente uma qualidade ambiental melhor. Nós temos que começar a pensar essas coisas, Sérgio, porque está faltando, inclusive, eu fui gestor, você sabe disso, e as pessoas avaliam que foi importante aquele momento, que fizemos as coisas que existem hoje na área de meio ambiente, a agricultura foi daquela época, mas a gente tinha muita criatividade. A gente tinha, e tinha muitas pessoas que estavam dispostas a... Se você começar a ouvir as pessoas, você vai ter ideias. E aí você vai aproveitar aquelas que são factíveis para fazer. O que eu vejo hoje também no serviço público é um apagão de ideias. Você vê pessoas que são convidadas para participar de governo, de coisa, mas os caras vão para ali com desculpa o termo aqui, a febre do rato, que eles pensam, pô, só vou ficar 4 anos, então eu vou ver o que eu posso me beneficiar esses 4... Ele não tem um pensamento de deixar um legado, deixar algo feito para as futuras gerações. Não, é imediatismo. Por quê? Falta criatividade. Eu acho que a gente também tem que começar a cobrar de quem está nos governos qual é o legado que você está deixando para a tua pasta quando você passa por ela. Porque a gente está tendo essa carência. E acho que aqui, nessa questão ambiental, está acontecendo. Agora, Sérgio, eu quero te ouvir sobre esses movimentos que você faz, que você pautou. Falando aí sobre a questão até de oportunidade de negócio na área do setor de bio, né? É o seguinte, o governo que assumiu, pouco tempo, né? A gente está há pouco tempo assumiu aí, a gente verifica que as organizações sociais, né, os conselhos, tudo que a gente tinha organizado, alcançado, tinha conquistado, a gente levou anos para poder construir, eles foram sucateados, alguns sumiram, desapareceram, né? Então, a gente está voltando a reconstruir algumas atividades como conselhos, né? Então, eu tenho visto bastante coisa acontecendo na área do meio ambiente, de agricultura, inclusive alguns setores específicos para tratar disso, tratar daquilo. Eu achei interessante. Então, não dá nem conta de acompanhar tanta coisa. É
eu mal acabo de ler uma notícia, aí está vindo outra. A questão da agricultura familiar, por exemplo. Poxa, você sabe que tem, né, uma lei que diz que, né, o município tem que comprar pelo menos 30% aí, né, do chamado da família, da agricultura familiar, o pessoal do quilombolas, etc. Aí agora, recentemente, já veio uma coisa já nova. Desse percentual, 50% tem que ser destinado à mulher, né? À mulher. E é um avanço, né? Porque se você verificar nas atividades sociais, você tinha quase que um domínio masculino. A mulher sempre fica a reboque. E hoje, a passos pequenos, já está invertendo isso. Você já começa a verificar que a participação de mulheres. Elas estão assumindo, estão sendo... Fala. No movimento da agroecologia, como é que está essa questão dessa organização de vocês aqui no Rio de Janeiro? Quais são as atividades que vocês estão fazendo? Como é que está essa participação da feminina nessa? Como eu te falei, em 2016, eu participei desse curso de horta caseira, então o meu foco era horta caseira, tudo é questão caseira. Inclusive, criei até um site na época, horta caseira, uma tendência ecologicamente correta. E aí, poxa, teve muita gente curtindo, e aí o negócio foi crescendo, e, de repente, eu me vi envolvido na questão mais no campo rural. Ou seja, já estou precisando conhecer mais como está a questão rural, que eu nunca tive contato. Eu passei, assim, muito rápido, foi lá pela Terra Prometida, no momento lá crucial, lá, que eles estavam com um problema lá com o pessoal do Areal, né? Não sei se você soube disso, acho que tem uns 3 anos atrás, né? Ajudei, né? Aí fizeram lá uma atividade cultural lá, aí eu tive lá a parte da tarde e conheci lá o espaço, realmente era complicado. Então, a partir daí, eu estou tendo mais contato com o rural de Caxias. Mas eu tenho estado muito com o pessoal de Magé. O pessoal lá de Magé, um pessoal que está mais organizado, no ponto de vista, do que aqui em Caxias. Então, Caxias, o que eu conheço só o pessoal ali da Terra Prometida. Aí fala, mas quem? Você não consegue ter muita informação sobre isso. Eu, assim, de concreto que eu tenho no governo que você participou, deixou aquela questão da feira lá do Caxias Shopping. Do Caxias Shopping, que, né? Aqui também no centro, aqui tem ali... Na Praça do Roberto Na Silveira. praça, uma coisa de concreto. E agora eles vão inaugurar o mercado do produtor, mas os produtores estão reclamando que eles não foram chamados. Então, que mercado do produtor que o produtor não está sendo chamado? O que é isso? Então, ou seja, então a gente precisa de uma articulação maior. Então, hoje eu estou participando de algumas atividades, chamada da articulação, né, agroecológica da Regional do Rio de Janeiro. Então, é a AAERJ. Então, esses encontros são feitos. Eu já participei de um encontro em Magé, eu participei em Itaboraí, teve em São Gonçalo, e agora, no dia 6 de setembro, vai ter uma Parada Angélica. Uma experiência que... Qual é a data? 6 de setembro, 6 de setembro, quarta-feira. É uma quarta-feira, véspera de feriado. Depois eu vou estar divulgando aí, eu passo até para você a divulgação. Vamos divulgar aqui. Esse encontro estadual vai ser lá. Então, a gente vai ter que se articular para convidar o pessoal de Caxias para poder estar indo lá conhecer a nossa experiência nesse espaço que eu tenho lá, que é de 2.000 metros quadrados. Então, é uma coisa pequena, mas é uma experiência exitosa, né? É uma coisa... Aí fala assim, mas isso não é nada, mas dentro do que você tem, realmente é uma conquista. Então, o pessoal vai estar lá conhecendo esse espaço, nesse dia 6 de setembro, e ali a gente discute as questões das deficiências, dos problemas dos agricultores locais, bem como também vai ter um congresso, acho que é o 9º Congresso Nacional de Agroecologia, que vai ser no Rio de Janeiro, vai acontecer no dia 20 e 23 de novembro no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro vai estar sediando esse encontro. É uma articulação muito boa, muito positiva, que tenta identificar quem são os produtores, né? O que eles fazem, quais são as dificuldades. Eu estou achando super interessante. Bacana. Entendeu? E é bom divulgar essas coisas que você depois manda para a gente divulgar. Como, por exemplo, eu vou divulgar agora, que no sábado agora, na Tijuca, na Avenida Heitor Beltrão, sem número, lá na Tijuca, vai ter, a partir das 12 horas nesse sábado, dia 26, vai ter o encontro estadual das Folias de Reis. Folias de Reis, que é um patrimônio cultural do nosso país, do nosso estado. No nosso município, nós temos uma Folia de Reis que tem 150 anos. Então, no próximo sábado,
lá na Tijuca, na Heitor Beltrão, ao lado do CIEP Samuel Weiner, vamos ter lá o Encontro Estadual das Folias de Reis. Então, se você estiver lá pela Tijuca, quiser conhecer, patrimônio que na nossa cidade está merecendo... Foi tombado aqui. Isso. Agora, eu acho que a gente tem que começar a fazer evento para levar essa juventude que não conhece, conhecer nas escolas, né, estaduais, nas escolas municipais, escolas privadas, para que as pessoas conheçam a nossa cultura, como outras manifestações que são invisibilizadas, né? Então, você também, nesse dia 6 de setembro vai fazer... Quarta-feira. Na quarta-feira. Vai ser o dia inteiro? Começa a... Tem uma programação. Parte da manhã, normalmente tem uma atividade mais laboral. O pessoal vai conhecer, tipo assim, o pessoal vai roçar, o pessoal vai podar, o pessoal vai capinar, né? Então, as pessoas chegam lá e fazem isso? Não, tem a prática. Aí tem comida produzida pelos agricultores, como a tia Juju, que é lá de... Não sei se você já ouviu falar. Ouvi falar. Juliana Medeiros, né, que é uma referência nossa na agroecologia. Pego alguma coisa que eu produzo lá também, pouca coisa, mas tenha lá alguma coisa. E a gente depois, a parte da tarde, que a gente faz a parte mais administrativa e organizar esse congresso que vai ser aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente está fazendo esse convite. Eu passo depois aí os detalhezinhos. Vai ser em Parada Angélica, na Avenida Coronel Sisson, 401. Fica quase na divisa de Magé. E Sérgio, eu acho que se a gente divulga, vai ter muita gente interessada. Sabe por quê? Porque Caxias tem muita gente que veio de Minas, veio do Espírito Santo, veio do interior do estado, que fazia isso naquela época de uma forma laboral mais dura, mas que hoje, de repente, vendo esse movimento seu, vendo, né, essa articulação, por uma questão até de memória afetiva, da época que eram crianças ou adolescentes, vão querer vir, agora não mais, com a obrigação de gerar a vida daquilo ali, mas de fazer algo saudável. Eu acho que tem tudo para dar certo essa sua atividade aí, viu? O que a gente quer, na verdade, com isso? Porque a gente sabe que o governo tem aí uma secretaria de agricultura e abastecimento, a gente sabe que tem. Agora, como funciona? Estou falando contigo. Eu não sei. Que a gente pega, você entra no site lá, né? Você, curiosidade, tenta pesquisar lá, tu vai ver lá. São poucas ações. Então, se você for mapear quantos são os produtores, hoje, efetivamente, quantos são os produtores da agricultura familiar em Duque de Caxias? 800? Tem um censo lá de 2017, acho que, não sei o atual, não sei qual é. Quantos são hoje? Eu não tenho isso, ou seja, de repente eles têm. Então, a gente precisa conhecer mais, porque a agricultura familiar, ela é a que fornece, de fato, a comida que chega no nosso prato. Né? Mais de 70%. Né? Porque a gente sabe que o agronegócio, né, ele funciona mais para exportação. Isso. Né? Então, tipo assim, a chamada monocultura. O cara só produz milho. E esse milho tem um destino, ele não é para a gente. Não. Ele vai alimentar outros mercados, né? Outros interesses. Né? E a gente fica aqui a reboque aqui, do produtor aqui de Friburgo, né? De Magé também. Magé fornece muito para a gente. E olha, eu tenho um livro sobre a história do Brasil que mostra lá que na produção do Brasil colônia, uma região que fornecia muito alimento para a corte ou, né, para aquela elite ali do Rio de Janeiro era Caxias, Nova Iguaçu e Magé. Isso. Eram os 3 municípios que... São Bento. São Bento era, né? Era uma fazenda dos beneditinos. Tá lá isso, né? Então é isso. Inclusive, recentemente, não sei se sabe, a casa do administrador, lá na antiga Instituto Duque, ela se tornou agora um museu, sabe disso, né? Museu, sei. Museu, né? Ou seja, é reconhecido, apesar de toda a questão lá, o embrólio lá jurídico. Ainda tem o problema jurídico, vai jurídico, ter superado, mas conseguiu-se, né? Lá, o pessoal da CRIO conseguiu temporariamente. Temporariamente está garantido pelo menos aquele patrimônio. Para não ser derrubado, né? Não ser derrubado, não arrancar. Então é isso. Eu queria deixar também registrado que existe hoje, eu estou participando, de uma chamada de uma cesta, que é o pessoal da Raiz Orgânica. Não sei se você já ouviu falar. É um pessoal da Terra Prometida, um pessoal não participa lá daquela cooperativa, outros produtores que eles produzem uma cesta, e aí hoje está R$120, amanhã eu vou estar recebendo essa cesta em casa, tem os produtos da época, ou seja, não vou ter produtos que não são da época,
vou ter produto da época. Então, tem época que tem muita coisa, tem época que vai ficando menor, mas é interessante essa ideia da cesta, não sei se você conhecia. Conheço. Né? E a Terra Prometida tem um. Acho que o pessoal tinha Parado? quase parado, Tá. porque foi um momento difícil. Então, registrar isso. Ou seja, esse trabalho é de manter, é um trabalho de manter o agricultor lá independente do que ele vende. Porque vem a chuva, vem um tempo ruim e a produção dos caras são destruídos. E o governo... Não tem estrada. Só teve na época. Não tem estrada, não tem como O escoar. próprio Cosme, que é um líder lá, fala, pô, e isso é triste, eu não fico envaidecido com isso, não. Porque eu acho que política pública tem que continuar. E ele fala, não, só teve aqui realmente presença da Secretaria de Agricultura quando Samuel Maé foi secretário, porque a gente tinha a estrada vicinal tratada, a gente tinha apoio com os tratores, com caminhão, depois que o Samuel saiu, acabou tudo. Quer dizer, isso é uma vergonha. Você tem pessoas trabalhando, produzindo alimento, e os caras estão agora isolados lá naquilo lá. Agora, eu vou aproveitar também, né, e convidar vocês para a próxima semana, nesse bate-papo com o Vicente Portela, que vai vir aqui também, né, um poeta da cidade, uma pessoa que produz políticas públicas aqui na cidade, mas vocês também procurarem, né, o que o Sérgio está falando aqui sobre o acampamento Terra Prometida. Eles têm site, parece que essa coisa da cesta básica, a cesta de alimentos que produzem lá, você tem um contato? Não, com... eu tenho o meu contato, não. Tem um grupo lá que é chamado, pessoal, Raiz Orgânica. Raiz então, se procurar Orgânica. Raiz Orgânica lá, tem no Facebook, tem no Instagram, Raiz Orgânica, vocês vão encontrar lá. Realmente... Então, Raiz Orgânica, no Instagram e no Facebook, você vai lá, são agricultores da nossa cidade, da cidade do Duque de Caxias, que fornecem semanalmente... Não, é mensalmente. Mensalmente. Atualmente é mensalmente. Tá, mensalmente fornecem uma cesta de produtos orgânicos produzidos em Caxias e que você vai gostar porque é saudável, né? Não vai comer veneno. E a gente fornece isso, não é só para Caxias. Engraçado, né? O pessoal da Zona Sul contribui muito mais do que a gente. Não, com certeza, até porque tem a consciência... Isso. Não, e tem a consciência que o produto não é igual do mercado. A gente come muito veneno no mercado. Muito veneno. A gente se alimenta, não se alimenta, a gente se venena. Porque aquele pimentão daquele tamanho, 90%, né? Não é isso? Isso aí. Bom, você queria dar suas palavras finais do nosso encontro de hoje, Bê? Agradecer Sérgio, o convite para estar aqui falando um pouquinho, né? Só um pouquinho só. Na verdade, não é falar, é dar introdução, né? Porque eu espero, em outro momento, estar vindo aqui para a gente falar especificamente de agroecologia, que é muita coisa, não dá para um programa em 1 hora e meia hora falar, é muita coisa, muitos assuntos. Mas ficarem atentos, acompanhem o Instagram. O Instagram tem muita coisa boa que se fala de agroecologia. Eu convido vocês a visitarem lá a chamada AERJ, que é a chamada Articulação Agroecológica Regional do Rio de Janeiro. Então, lá tem muita coisa boa acontecendo, você tem muita informação boa acontecendo. Tá? Obrigado aí. Parabéns aí pelo programa. Bom, Sérgio, quero agradecer a sua presença. Você sabe que você aqui sempre será bem recebido. Você é meu amigo de muitos anos, uma pessoa que eu respeito, admiro, que tem uma caminhada muito legal aqui na cidade, que me inspirou a fazer as caminhadas da semana. Quando eu emagrecer, aí eu vou correr igual você, mas por enquanto só vou na caminhada. É só avisar. Vou avisar. Né? Agradecer a vocês que estão acompanhando, que vão assistir depois. Mandar um abraço aqui para os nossos companheiros produtores rurais da cidade do Duque de Caxias, que trabalham nessa perspectiva da agroecologia. Mandar um abraço para minha amiga Adriana Gomes, que mora lá em Xerém, uma pessoa militante também ambiental, uma companheira necessária nessa causa, e a todos os demais que estão nessa caminhada por uma Duque de Caxias que realmente valorize a sua identidade, a sua produção, né, para que a gente possa realmente fazer com que essa cidade não tenha apenas um produto interno bruto muito grande, mas que tenha a vida das pessoas muito melhorada com esse produto interno bruto. Um abraço, obrigado. Até semana que vem com o convite ao debate. Obrigado, Sérgio. Obrigado aí. Valeu, irmão.